Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 11 vereadores presentes, 5 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 55ª sessão ordinária de 6 de abril de 2010. Proposta de emenda à Lei Orçamentária Municipal 97/2010, do vereador Paulo Sérgio Martins, que prevê voto do presidente na apreciação de veto. Projeto de lei número 10.603 de 2010, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina área de lazer Marcelo Davi Capalbo Meloni, a área localizada na confluência da rodovia Vereador Geraldo Dias, com a rua Auxílio Lourencido Tafarello, conjunto residencial Terra da Uva. Projeto de lei número 10.604/2010, vereador Roberto Conde Andrade, que autoriza a criação do programa Passeio Turístico para Idosos. Projeto de lei número 10.605/2010, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que altera a Lei 1.107 de 63 para acrescentar a denominação da rua João Batista Figueiredo, do Jardim Brasil, ao epíteto jornalista. Projeto de lei de resolução número 762/2010, do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que altera o regimento interno para prever caso de leitura de emenda, subemenda e mensagem aditiva apresentadas. Moção número 88 de 2010, da vereadora Ana Tonelli. Apelo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por criação e instalação de juizado especial no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher em Jundiaí. Moção número 89 de 2010, do vereador Duval Lopes Orlato. Repúdio da decisão do governo do Estado pela implantação de praça de pedágio na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, Jundiaí-Itatiba, antes de sua duplicação. Moção número 90 de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro. Apelo ao governo estadual pela visibilidade dos seus informativos sobre tiragem, gastos, forma de distribuição e que, por consequente, determine investigação no contrato firmado com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para que se apure qual a forma como tal informativo foi distribuído no município de Jundiaí e outras regiões. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Solicito, desculpe, senhores, as listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia.
Vereador Silvio Hermani. Havendo o número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 54ª sessão ordinária, realizada em 30 de março de 2010, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia é o projeto de lei 10.334 de 2009. Vereador José Carlos Ferreira Dias altera a lei 3.912 de 92, que exige a fixação nos ônibus de informações de interesse dos usuários para prever nova localização da placa com itinerário da linha. O projeto de lei 10.334 de 2009 está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval Orlato. Queria anunciar aqui a presença do deputado estadual Pedro Bigardi e do nosso sempre companheiro, vereador Antônio Galdino, que hoje, morando próximo dos filhos em Campinas, fez questão de vir nos visitar aqui nessa sessão. Então, anuncio a presença do nosso vereador Antônio Galdino na sessão. Está registrada a presença do sempre vereador Galdino, do deputado Pedro Bigardi, do vereador também Gerson Sartori e também do Simões, né? Nós estamos aí quase dando coro na plateia para votação, né? Tá ok. Obrigado pela presença, senhores. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público aqui presentes. Senhor presidente, o projeto de lei do vereador Zé Dias, nós estamos aqui mostrando à população que o projeto de lei número 10.334/2009, de autoria desse vereador, que altera a lei 3.902/92, que exige a fixação nos ônibus de informações de interesse dos usuários para prever nova localização da placa com itinerário da linha. Então, senhor presidente, nesse projeto de lei, eu vou ler alguns, principalmente vários e-mails que nós recebemos da cidade de Jundiaí, principalmente aqui eu trouxe um com modelo de Jorge André. Com certeza, prezado vereador Zé Dias, venho através desta manifestar meu apoio a seu projeto de lei que determina a instalação de placas informativas nas laterais dos ônibus urbanos. Tanto nas ruas como dentro dos terminais, o usuário que desce de um ônibus para embarcar em outro é obrigatório correr até a frente do coletivo para identificar a linha. Já que existe na cidade um projeto de comunicação visual nos ônibus que possibilite ao passageiro uma rápida identificação da linha ou região operada. Esse transtorno será minimizado com a instalação das placas nas laterais ou traseiras. Importante, há mais de 10 anos que as empresas fabricam ônibus com caixas de itinerários nas laterais e traseiras, acessórios que visam dispensar o uso de placas. Esses acessórios poucos acrescentam no preço final do ônibus. E nossa cidade dispensaria o uso das placas se desde o início do projeto do Situ este item fosse cobrado a cada aquisição de novo ônibus. A informação nas laterais dos ônibus é item obrigatório na maioria
dos municípios porte de Jundiaí. Tem outra, senhor presidente, está aqui, isso eu recebi vários e-mails mostrando o que é o ônibus, e a placa na lateral mencionando o itinerário desses ônibus. E queria mais, senhor vereador, senhor presidente, dizer que essas placas, elas não é de autoria, ou mesmo seria de que realizasse algo que prejudicaria o setor público. Isso pode ser feito pelas empresas. Há empresas que têm interesse a ter um preço nas passagens, como foi aumentado de R$ 2,50, hoje já é R$ 2,65. Eu acho que as empresas também devem investir bem naquilo que realmente a população necessita e precisa. Então eu fico pensando, senhor presidente, senhores vereadores, as condições dos ônibus. Então são placas que, com a frota que nós temos em Jundiaí, senhor presidente, senhores vereadores, isso com certeza ficaria barato para as empresas e faria para a população, especialmente usuários do poder público, um conforto a mais. Eu gostaria de falar, senhor presidente, senhores vereadores, uma senhora que esteja num ponto de ônibus com 3 crianças, seus filhos, uma de colo, um exemplo, e 3 crianças junto à sua mãe. Agora, como que ela deixa seus filhos para correr até a frente do ônibus e saber que ali o itinerário é Jardim ou mesmo Terminal Central, sentido São Camilo, um exemplo. Você está perguntando para o motorista aonde que passa esse ônibus, se passa pelo centro da cidade, se passa por bairro tal, e assim por diante. Então, portanto, senhor presidente, seus vereadores, o custo dessas placas para a empresa é um custo simbólico. E eu acredito que para as empresas isso daí ajudar muito e até satisfazer os usuários que precisa de conforto, precisa de um abrigo de ônibus coberto com banco, e a gente sabe que aí tem muito a desejar. Então, portanto, isso é apenas um pedido da sociedade a esse vereador, que aqui recebi mais de 50 e-mails, um deles está aqui comprovando as necessidades da população jundiaense. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias nesta manhã. Continua em discussão, com a palavra o vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente aqui, nosso sempre combativo e querido amigo Antônio Galdino, os ex-vereadores nesta casa aqui, né, Antônio Galdino, Gerson Sartori, Simões, nosso deputado estadual Pedro Bigardi. Eu vim a essa tribuna, senhor presidente, como líder do governo, e como também líder do PSDB nesta casa, para falar a respeito do projeto de lei de número 10.334, que visa alterar a lei 3.912, de 92, e que exige a fixação nos ônibus de informações de interesse dos usuários para prever nova localização da placa com itinerário da linha. Acho que a argumentação feita pelo nobre vereador que apresentou esse projeto, o vereador Zé Dias, ela tem realmente um apelo. E como líder, eu vou deixar aqui, vereador Zé Dias, um pedido à bancada de situação para que aprovemos esse projeto, mesmo na condição de ilegal e de inconstitucional. Mas deixando também já aqui avisado que, caso haja por parte do Executivo o veto nesse projeto, que também subirei a essa tribuna e pedirei à bancada para que mantenha o veto, para que a gente mantenha, né, a posição realmente, porque senão o projeto não prospera, como a gente já teve outros nesta casa aqui. Então a gente espera que o Executivo se sensibilize
que o gasto, como Vossa Senhoria mesmo disse, para as empresas ou para o próprio Executivo é muito pequeno e o benefício que pode trazer às pessoas, né, que se utilizam do sistema de transporte público da nossa cidade. Então, nós vamos permitir, né, entendo que solicito à bancada de situação para que aprove no sentido de que ele vá até o Executivo e que a gente espere a manifestação do Executivo. Tem uma parte, nobre vereador Zé Dias. Eu agradeço, senhor vereador Júlio César de Oliveira, o nosso nobre companheiro Julião. É um projeto importante que a gente sabe, vereador, que nas cidades, a maioria, como está aqui, a cidade de Campinas, Americana, São Paulo em geral, nós temos esse benefício nas frotas de ônibus, né? Por que não na nossa cidade, ou seja pelo executivo, ou seja pelos empresários, que aí está investindo nas suas próprias empresas, como está aí o exemplo daquilo que realmente, o apelo da população, no qual eu recebi vários e-mails pedindo, e eu fico feliz para o senhor subir até a tribuna e defender o projeto de lei, que é o interesse da sociedade jundiaense. Muito obrigado, vereador. Permite uma parte, não, vereador? Claro, nobre vereador Val. Quero parabenizar não só o autor do projeto, como Vossa Excelência também. Não só como líder do governo, mas também como presidente da Comissão de Transporte, teve a sensibilidade de ver que a necessidade que alavanca esta proposta é que justifica a exceção que deve identificá-la. Dizer que esse vereador acompanhará vossa sugestão, votando favorável também ao projeto, e esperando que não venha o veto, que o prefeito possa acatar, senão, certamente pela ilegalidade, manteremos o veto, senhor prefeito. Obrigado, excelência. Obrigado, senhor vereador Val. Então, senhor presidente, uma permita parte uma para o parte, vereador Marcelo Gastaldo. Até para não fazer uso da palavra, pois projeto que eu entendo, pena que se tenha que colocar um projeto como este. Eu acho que a empresa, né, no passado já tinha essas placas de identificação nas suas laterais e com o passar do tempo simplesmente retiraram. Agora até teremos que, por força de lei, obrigarmos a colocar. Acho que a palavra de Vossa Senhoria está correta, né, de darmos um voto aí de confiança na continuidade desse projeto e já antecipando aí a questão do veto. Mas uma pena que as empresas deixaram de colocar essa placa de identificação tão necessária para os usuários do nosso ônibus urbano. Parabéns ao autor. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, essas são as palavras, então, do vereador Julião. Continua em discussão o projeto de lei 10.334, de 2009, do vereador José Dias. Altera a lei 3.912, de 92, que exige a fixação nos ônibus de informações de interesse dos usuários, para prever nova localização da placa com itinerário da linha. Em discussão, em votação. Com 14 votos favoráveis, uma abstenção, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.334 de 2009 do vereador Zé Dias. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Todos os companheiros da casa por ter analisado o projeto de grande interesse à sociedade, e eu fico feliz numa manhã dessa, mais uma conquista de todos os vereadores desta casa e também a conquista da população jundiaense, que realmente merece essa atenção especial. E se o senhor me permite, eu quero aqui, senhor presidente, cumprimentá-los, os nobres companheiros, né, com o ex-vereador Antônio Galdino, professor que já passou por esta casa, o nobre companheiro deputado Pedro Bigardi e o ex-vereador Gerson Sartori e suas equipes de trabalho. Parabéns. E também o Simões, que já foi vereador nessa casa, né, vereador? Não podemos esquecer dos... Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado. Muito bem. Próximo item é o projeto de lei 10.367, de 2009,
do vereador Silvio Ermani. Altera a Lei 3.566, de 90, para condicionar publicidade de empreendimento imobiliário. O projeto de lei 10.367 está em discussão. Com a palavra, o vereador Silvio Ermani. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que altera a Lei 3566 de 90 para condicionar publicidade de empreendimento imobiliário. É até compreensivo a Câmara estar nessa euforia com a presença de pessoas tão ilustres em nossa sociedade, como Antônio Galdino, deputado Pedro Bigardi. Eu vejo também o coronel Benevides, Cláudio Correia de Sá e Benevides, que com certeza deve estar muito triste pelo que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Numa oportunidade eu até disse que o coronel Benevides, ele é descendente de Estácio de Sá, Mendes Sá, pessoas muito importantes na história de nosso país, e com certeza o Rio de Janeiro vai conseguir dar a volta por cima. Mas tratando do nosso projeto de lei, eu vou explicar um pouquinho por que tem o objetivo de tornar um pouco mais transparente a publicidade referente a empreendimentos imobiliários. Alguns anos atrás, no Jardim Santa Gertrudes, assim como no bairro da Colônia, nós tivemos problemas com cooperativas habitacionais. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar o decorado, né? A casa decorada. Recebemos uma propaganda, falava que aquele projeto ele estava sendo analisado pela prefeitura do município de Jundiaí, conforme processo administrativo número tal, /ano tal. E, lamentavelmente, aquilo lá não estava aprovado, porque no projeto eles pretendiam canalizar uma mina d'água, e mina d'água tinha que ser respeitada 30 metros de cada lado. No fim, o empreendimento acabou não saindo, as pessoas foram lesadas, não tiveram o seu dinheiro devolvido. Eu me lembro até que uma dessas pessoas lesadas foi o Vanderlei Antônio Esperandio, o Vanderlei da farmácia, que hoje denomina o Centro Esportivo do Jardim Santa Gertrudes. Então, por esse projeto de lei, nós estamos determinando que na publicidade, qualquer tipo de publicidade de empreendimentos imobiliários, em primeiro lugar, essa publicidade somente ocorra quando o projeto for realmente aprovado. Então, deve constar o número do processo cujo projeto foi aprovado, a data da aprovação, data de publicação do respectivo decreto de aprovação na imprensa oficial do município de Jundiaí, número do registro imobiliário do empreendimento, quando for o caso. Enfim, nós pretendemos com isso que o consumidor, de fato, seja respeitado naquele sonho tão importante que é de obter o seu imóvel. Conto com o apoio de vossas excelências e agradeço a atenção dispensada. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto de lei 10.367, de 2009, do vereador Silvio Ermani. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Em primeiro lugar, parabenizar o autor desse projeto de lei 10.367, Silvinho Ermani, e dizer que realmente, às vezes, a publicidade, sem que haja a efetivação legal do empreendimento,
ela atrapalha e muito a pessoa que vai comprar o imóvel. Nós temos aqui em Jundiaí vários casos, temos vários casos de obras já embargadas, com a pessoa que pagou praticamente 60%, 70%. Acho que esse projeto visa a dar um respaldo legal no anúncio, na propaganda, na publicidade, para o comprador, para que ele não seja iludido, porque na hora de vender é fácil. Chega lá, mostra o apartamento decorado, está tudo em ordem, tudo bonitinho. O problema é que aquele projeto não foi aprovado, não está inscrito no cartório de registro de imóveis, e com isso faz com que as pessoas se iludam, invistam, às vezes, tudo que foi guardado durante uma vida, gastem seu fundo de garantia e, na realidade, aquele projeto acaba não saindo do papel. Acho que, com isso, o vosso projeto, o vereador Silvio Hermani, ele visa dar mais respaldo ao consumidor e dar mais garantia na efetividade da venda. E a gente tem aqui vai uma crítica também, à empresa MRV. A gente passa ali na Napoleão Mazzali, aquilo está entupido. Eu não sei como conseguiram construir tanto prédio ali, e já todos com venda. Tem uma unidade somente para venda ainda. É um aproveitamento de espaço muito esquisito. Não sei sobre a legalidade do procedimento. Temos também aquele problema da falta do impacto de vizinhança na Ponte São João. Então, tudo isso visa dar... Jundiaí tem tanto apartamento, acho que vai ter mais apartamento do que habitante. Então, sendo construídos tantos prédios, espero que nessa nova organização, na nossa legislação municipal, que seja melhor revisto tal procedimento. A MRV ocupou um espaço de 10 mil metros quadrados e construiu 300 mil unidades habitacionais. Não sei nem como conseguir, não dá nem para passar no corredor. Parabéns, vereador Silvio Hermani. Espero que, com isso, as pessoas que comprem tomem mais cuidado e vejam qual é a empresa que vende e se tudo está legalizado. Continua em discussão o projeto de lei 10.367. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, projeto de lei 10.367, do nobre vereador Silvio Hermani, que altera a lei 3.566 para condicionar publicidade de empreendimentos imobiliários. Gostaria de parabenizar o autor do projeto de lei pela excelente iniciativa, como bem colocou o vereador Paulo Sérgio. Isso aqui acho que é uma questão de honra, a pessoa que passa a vida inteira guardando, economizando seus recursos para adquirir um imóvel e muitas vezes é surpreendida com empreendimentos fajutos, de fachada, não aprovados perante os órgãos públicos, principalmente a prefeitura, e com isso seu sonho de vida acaba se tornando distante a partir do momento que ela acaba adquirindo, por assim dizer, um mico, né? Um imóvel que não corresponde à realidade, que não está aprovado e que ela não poderá fazer uso. Portanto, acho que é uma questão de cidadania e respeito à população, a pessoa que a vida inteira junta seu dinheirinho para ter seu primeiro imóvel, muitas vezes. Então, gostaria de parabenizar o nobre autor pela excelente proposta e, com certeza, terá o apoio, acho que, dos demais companheiros. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha. Continua em discussão o projeto de lei 10.367. Eu peço ao vereador Marcelo que assuma a presidência. Com a palavra, vereador presidente Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, eu subo à tribuna até para defender a proposta do vereador Silvio Hermani, que altera a lei 3.566 de 90 para condicionar publicidade de empreendimento imobiliário. Um projeto muito interessante, vereador Silvio. Vossa Excelência está de parabéns. Nós estamos vivendo casos na cidade de empreendimentos. Até numa dessas diligências que a Câmara fez, o vereador Jair Sartori, na época, foi conosco ao empreendimento da MRV, que, sem ser aprovado, estava toda a publicidade lá na Ponte São João. O vereador Val também estava, a vereadora Ana Tonelli.
E até fomos recebidos naquele momento, vereadora Ana, com um tamanho espanto pelo pessoal e desprezo também. E quando questionamos a publicidade que estava no empreendimento da Ponte São João, né, até foi muito mal educado o cidadão que estava atendendo, né? Mas é assim que os empreendimentos fazem na cidade. Antes mesmo de ser aprovado, ele lança uma carta de adesão para o cidadão assina aquela carta, faz um pré-cadastro, faz um cadastro, aí os empreendedores vão até o banco com esse cadastro e conseguem lá a liberação, porque ele tem uma intenção de compra daquele imóvel, do imóvel que nem foi aprovado ainda, né? Então, não sei se é uma prática que acontece no Brasil inteiro, mas Jundiaí está de parabéns com o vereador Silvio, pondo essa lei que é legal, é constitucional, e vamos cobrar do Poder Executivo que cumpra essa lei, porque é uma lei muito importante, para que cidadãos jundiaenses não sejam enganados, né, nessa compra e venda de empreendimentos imobiliários na cidade. É uma prática que eu vejo que, no mínimo, é complicado o cara chegar a dar uma carta de intenção, né, para obter, e o banco libera, para obter o crédito imobiliário. Tem uma parte, vereador Silvio. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, bem como dos vereadores que o antecederam, vereador Paulo Sérgio, vereador Leandro Palmarini. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que na outra legislatura que eu tive a oportunidade, de 2001 a 2004, eu havia tentado esse mesmo projeto de lei e, na época, havia recebido pareceres pela ilegalidade, inconstitucionalidade, tanto pela consultoria jurídica como pela Comissão de Justiça e Redação. E eu havia comentado com o funcionário da casa, o Nelson da Silva, que está aqui nos acompanhando, que havia sido uma frustração muito grande, né? E o Nelson nos ajudou muito, ele deu uma recalchutada nesse projeto de lei, porque realmente, naquela ocasião, ele estava inconstitucional, pois eu estava versando sobre a questão de loteamento, e dessa vez não, a gente estava se atendo exclusivamente à publicidade, e aí sim cabe a esta Casa de Leis. Então, essa atitude do Nelson acaba mostrando que realmente os funcionários da Câmara Municipal são realmente muito participativos e procuram colaborar para que os projetos de lei de cada um de nós, vereadores, de fato, quando trazem algum benefício à população, eles possam tramitar e um dia virar leis para o bem da própria comunidade jundiaense. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Está de parabéns pela iniciativa, vereador. E hoje, um dia de chuva, né? Podemos passar falando da MRV, podemos passar na Ponte São João, porque a piscina já está pronta, né? Em frente ali, a Cofal do meu amigo Bonini. Então, é só chegar lá, vocês vão ver que a piscina da MRV já está pronta, mas na rua, né? Então, senhores vereadores, senhor presidente, eu votarei favorável à iniciativa do vereador Silvio e entendo que vem em boa hora. Grandes empreendimentos, bastante empreendimentos estão sendo implantados na cidade, mas esperamos que sejam gente honestas e empreendimentos sérios na cidade. Portanto, tem a liberação primeiro, depois começa a vender, né? Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador e presidente, vereador Tico. O projeto de lei número 10.367, 2009, continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar também o autor do projeto e sinalizar para questões importantes que ocorrem aqui na cidade. Não só em função da publicidade, mas a maneira como os empreendimentos acontecem. Não basta termos listado num instrumento público
que o Conselho do Patrimônio Histórico tenta acompanhar, e temos mais de 50 imóveis com indicações de tombamento. A própria prefeitura organiza a sua lista de imóveis, né, contratou empresa, sinalizou. Infelizmente, ela não integrou a lei que criou o Plano Municipal de Preservação Histórica, de Patrimônio Histórico da cidade. E aí a gente vê que um instrumento legal como este, simples, poderia contribuir com tamanha aberração que vimos quando da demolição da Fábrica São Bento. Estava sinalizado o seu tombamento, a prefeitura conhecia o fato, e num carnaval, se não me engano, de 2007, a toque de caixa, tudo foi ao chão, sem preservar minimamente alguma característica daquele patrimônio que sinalizou toda a história, né? Teve todo um conteúdo histórico da indústria de tecelagem aqui na cidade. Então, a gente vê, eu espero muito que a prefeitura se sensibilize, não vete o projeto. Aqui a gente está apontando na casa pela condição de legalidade. Então, a gente quer muito que isso aconteça, mas que venha a somar outros instrumentos, como o de impacto de vizinhança, que a cidade carece, porque nós não temos esse instrumental à nossa disposição para que a gente possa coibir esse tipo, não só para o cidadão que vai lá querer o empreendimento, mas também para proteger a nossa comunidade desses empreendimentos gigantescos, como vai acontecer na Vila Arens, com impacto tamanho que nós não temos noção do que vai acontecer, com o impacto no trânsito, com impacto nos equipamentos públicos e todo o resto. Então, eu vejo com bons olhos esse tipo de iniciativa, que vem ajudar, mas também nos alerta para a necessidade de outros instrumentos, de cobrança do Executivo, do que lhe compete a fazer, que nós precisamos de mecanismos mais claros e urgentes para proteger o que resta de história na nossa cidade. Não basta o poupa-tempo sendo instalado no complexo da Companhia Paulista, que a gente insiste em chamar complexo FEPASA, e que nós não sabemos também qual o impacto que vai ter todo o entorno daquele patrimônio histórico. Mas esse tipo de instrumento vem, assim, de uma maneira, sinalizar para a necessidade do cidadão ficar mais esperto para as questões de publicidade, aquelas que vêm no encarte dos nossos jornais, que estão lá chamando a atenção, né? E que, na verdade, são ainda projetos que estão sendo pensados, às vezes até já tramitando dentro da prefeitura, mas sem qualquer responsabilidade técnica ainda resolvida. Então, são essas minhas palavras. Cumprimento mais uma vez o vereador Silvio Hermani, autor do projeto, pela iniciativa. E também é uma lei que está consolidando, e a gente já tem várias emendas numa lei de publicidade que merecia ter um olhar do Legislativo e do Executivo para a necessidade de revê-la em todos os outros aspectos. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador. O projeto de lei número 10.367 continua em discussão. Com a palavra, vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.367, que altera a lei 3.566/90, para condicionar publicidade em empreendimentos imobiliários. Eu quero aqui, senhor presidente, com certeza, parabenizá-lo, o autor deste projeto importantíssimo para a nossa cidade, e sabemos que, através desse projeto de lei, nós temos também alguns itens na nossa cidade, como já foi discutido aqui nesta tribuna. Hoje, muitas vezes, a reforma
de um empreendimento ou de uma residência, ela é feita através de autorização do Poder Executivo, ou fiscalização do Poder Executivo. Mas eu fico pensando, senhoras e senhores, um conjunto que foi construído na Rua Dino, tal nobre vereador, o ex-vereador desta casa, Gerson Sartori, e os demais aqui presentes, sabem daquilo que eu estou dizendo referente ao nosso cinturão verde na Rua Dino, que hoje se acabou. E quero dizer mais, senhor presidente, senhores vereadores, muitas vezes são fiscalizadas obras pequenas, e nós pensamos um pouco mais longe. A cidade com suas ruas e avenidas apertadas, estreitas. E eu falo, senhor presidente, seus vereadores, foi construído na Rua Dino, sequer uma pessoa um pouco mais gorda, ela não passa na calçada, que mais ou menos tem questão de 1,10 m, 1,20 m. Nós sabemos, gente, que a população está crescendo, o número de veículos está crescendo nesta cidade, e hoje se encontra esse condomínio construído na Rua Dino, que são 4 torres, com apenas calçadas de 1,20 m, 1,10 m. Eu acho que está aí, aproveitando o projeto de lei do nobre companheiro vereador, que seria uma atenção especial para as duas classes, tanto da classe média alta quanto da classe média baixa. Porque quando são pequenas reformas, sabemos que temos pessoas fiscalizando e buscando aquilo que o executivo precisa para implantar para o futuro. Mas ali está o exemplo, como foi dito agora, do empreendimento aqui da Rua Joaquim Nabuco, Ponte São João, que também teve todos aqueles transtornos. E ainda se encontra nos transtornos que hoje ocorrem. Agora, eu parabenizo aqui o autor pela lei, pelo projeto de lei fundamental, muito bem elaborado. Parabenizo a equipe de Vossa Excelência também, por ter elaborado esse projeto de lei que vai facilitar muito a população jundiaense. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, está aí mais uma, não estou dizendo mais uma reclamação, mas uma forma do poder público está verificando e fiscalizando toda essa construção que hoje deslanchou na cidade de Jundiaí e não tem jeito mais de segurar jamais. Esperamos que vai ter um ponto final em tudo isso e que poderemos darmos à sociedade as condições para as duas classes, mas desde quando seja válida a fiscalização também para as duas classes. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador. O projeto de lei número 10.367 continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Durval Orlato. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma consulta ao Departamento Jurídico e Financeiro da Casa, porque na sessão passada nós votamos em regime de urgência um projeto que diminuía alguns impostos no município, com a finalidade de tentar baratear a construção de conjuntos populares, habitacionais. Eu recebi algumas ligações posteriores a isso, e dando conta de que é inconstitucional cobrar menos de 2% de SSQN no município. Não vi o projeto, não me lembro de todos os detalhes. Na hora nós vimos várias isenções. Segundo as pessoas que me procuraram, existia ali isenção menor do que 2% de SSQN. Se isso ocorreu, talvez o prefeito terá que vetar parte do seu próprio projeto, porque é uma norma constitucional que o ISSQN não possa ser inferior a 2% e nem superior a 5%, como parte da reforma tributária, eu me lembro ter inclusive votado nisso,
para não ficar aquela especulação dos municípios tirando empresa de outros, como acontecia, por exemplo, com Barueri. Barueri era um paraíso fiscal aqui na região e vivia tirando empresas da região por conta da guerra fiscal. Nós aprovamos, foi unânime. Se pudesse, continuaria apoiando a iniciativa de tirar abaixo de 2% de algumas cobranças. No entanto, eu estou solicitando a Vossa Excelência que consulte o jurídico e o financeiro, porque eu temo que parte daquele projeto ele seja inconstitucional, porque me parece que tem lá isenções de SSQN abaixo dos 2%. Era essa a minha questão de ordem, senhor presidente. Procede vossa questão de ordem, vereador. E já estão pedindo ao jurídico, inclusive que traga para a gente verificar o parecer que foi dado a esse projeto. Com a palavra, o vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Projeto 10.367 do companheiro Silvio Hermani. Eu venho a essa tribuna apenas parabenizá-lo. O que foi dito aqui já é o suficiente para vermos que é um projeto que defende o consumidor, o que tem um sonho da sua casa própria. A comissão jurídica, ela mostra que a proposta está revestida com as condições da legalidade, constitucionalidade, um projeto de grande relevância, e as demais comissões também mostraram a legalidade e a concordância do valor do mérito desse projeto. A medida buscada, ela vem ao encontro do sonho da casa própria, de muitos que querem obter um chão dizendo que é seu, o sonho da casa própria. E muitas vezes pessoas são lesadas em seus sonhos, não conseguem alcançar o que desejam, qualquer cidadão, pai de família. E, de repente, ele se vê frustrado no seu sonho. Então, eu fiquei muito feliz, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, de ver este mecanismo ser apresentado nesta Casa de Leis, para que essas pessoas não sejam lesadas de maneira, até mesmo com circunstâncias irretratáveis. Portanto, desde já digo que votarei favorável ao projeto e, mais uma vez, parabenizando o nobre autor pela excelente proposta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. Projeto de lei número 10.367, 2009, de autoria do vereador Silvio Hermani, continua em discussão. Em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que não vota, o projeto está aprovado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Silvio Hermani. Agradecer a todos os vereadores pelo apoio ao projeto e pelo debate enriquecedor, porque quando havíamos sugerido esse projeto de lei, nós tínhamos ideia da dimensão que ele obteria, mas propiciou também o debate sobre outros ângulos e que realmente a sociedade jundiaense está preocupada com isso, até porque nós temos visto cada vez mais construtoras até vindas de outros municípios, de outras regiões do Brasil. Então, nós precisamos que o consumidor jundiaense esteja seguro, sonhar com os pés no chão, né, vereador? Eu agradeço, então, a oportunidade. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Parabéns pelo projeto. Realmente um projeto que visa a segurança daqueles que querem realizar o sonho da sua casa própria. Essa presidência vai suspender os trabalhos por até 1 hora, se necessário, em função de algumas questões que precisamos colocar em discussão.
A sessão está suspensa. O senhor já suspendeu, senhor presidente? O senhor me permite ainda uma questão de ordem? Reaberto a sessão. Questão de ordem, vereadora. Isso. Apenas por questão de segurança, em que pese o senhor haver suspendido a sessão e esse tempo não será descontado, mas para que não haja problemas, pedir a Vossa Excelência que, se assim o entender, coloque a apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Obrigado. Perfeito, vereador. Então, antes da suspensão, submeto ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas. Vereadora Marilena, vereador Bardi. Com 9 votos favoráveis, 6 vereadores ausentes, a presidência que não vota, os trabalhos estão prorrogados por até 2 horas, se necessário. Agora sim, suspendemos as sessões por até 1 hora, se necessário. Presidente.